Bom, decidi fazer esse vídeo aqui porque ele pode ajudar alguém a não acabar tomando desgosto ou se frustrar com ilustração ou outra área artística, seja música, fotografia, pintura, etc. Resumindo, você já viu a thumb e o título, você já tem uma noção do que se trata. Me chamo Caio, sem musiquinha de índio, sem enrolação, vou direto para o que interessa. A primeira coisa é o contexto, tá? Um contexto para esse vídeo. Iniciando por uma escala, partindo de crítica inútil, depois hater, xingamento, cancelamento, motivação, para você não se abalar com isso aí e continuar seguindo em frente, tá? Então é o seguinte, então assim, é muito comum no meio artístico você uma hora ou outra se deparar com algumas críticas bastante inúteis, tá? Tem uma ou outra bastante construtiva, com o tempo e experiência você vai sabendo aí lidar com isso. Eu já fiz um vídeo relacionado a esse tema, mas em vezes raras, dependendo de onde você compartilhar, ou se você, vamos dizer assim, for premiado, essas críticas elas podem acabar escalando para proporções mais exageradas ou violentas, o efeito manada. Por exemplo, quando uma pessoa tem determinada ação ou faz determinado comentário, uma postagem, aí outro faz também, e aí começa e estoura vamos dizer assim, um evento em cadeia de várias pessoas seguindo o mesmo padrão de comentário ou comportamento. Enfim, já eu vou dar um exemplo pessoal rapidinho, mas o foco é te ajudar a não cair nessas armadilhas. Eu já tenho experiência com isso há muitos anos, eu compartilho trabalhos na internet ali desde 2006, e eu observei que a partir do ano ali de 2019 as coisas têm ficado mais intensas e esse tipo de comportamento tem ficado mais agressivo. Muito bem, sobre essa série aqui que eu fiz do Stardew Valley. Stardew Valley é um jogo de RPG, simulador de fazenda excelente, que tem para diversos consoles, e assim, com um carinho, né, um gosto assim especial que eu tenho por esse jogo, eu decidi elaborar, vamos dizer assim, uma versão das personagens de acordo assim com a minha interpretação. Esse aqui são os bonequinhos dela dentro do jogo, uns bonequinhos de pixel art. Fui lá e decidi fazer a versão delas de acordo assim com a minha visão, né, de acordo com o que eu gostaria que elas fossem representadas. Então você tem, por exemplo, a Penny aqui, ela sentadinha no banco. Essa mocinha aqui de verde, ela é pintora, então fiz a representação dela aqui, sentadinha na cadeira, fazendo ilustração. Essa daqui é estilista. Essa aqui de vermelho, ela do cabelinho azul. Essa aqui não tá representada aqui porque ela é de uma expansão. Enfim, já deu para você ter uma boa noção. Porém, a repercussão disso aqui, deixei aqui de lado aqui alguns exemplos, só selecionei aqui, separei alguns comentários no nível padrão. Em relação aqui a esse segundo comentário e a esse primeiro aqui, foram muitos, tá? Centenas. Principalmente que todos têm o mesmo rosto. Já vou mostrar sobre isso, falar sobre o efeito manada, como é curioso. Enfim, sobre o mesmo rosto, né? 2 ou 3 pessoas começaram e virou uma enxurrada disso. Tem muito o que dizer, né? Em relação, assim, às feições delas. Mas, paciência. Eu nem dou muita relevância para esse tipo de comentário. A gente tem representações, né, em outras fanarts. Eu tenho diversas fanarts aí, a base dela aqui no jogo e a base aqui que eu fiz. Ao menos para mim eu julgo ok, mas paciência. Onde eu quero chegar? Por que eu te mostrei isso? Porque eu refleti em relação a essas observações, né, e essas reações assim em cadeia, reações muito exageradas e fora de proporção sobre as ilustrações, e eu refleti a respeito assim de uma versão minha lá mais no início, ou de alguém que está iniciando, ou alguém que até tem um potencial muito grande e está começando a fazer postagens. E eu refleti em relação ao impacto que isso pode ter nessas pessoas, porque você pode se desmotivar de uma forma muito abrupta, e artistas de um modo geral têm uma sensibilidade maior. E isso é justamente necessário para a criação e faz até parte de como o cérebro funciona, né? Você tem uma sensibilidade assim mais aguçada para captar as coisas, né? Ao mesmo tempo de criação, você tem essa capacidade mais sensível de absorção de elementos, de reinterpretar isso para criar coisas. Então, e você percebe que algumas pessoas são mais que outras, mas não vem ao caso porque você sabe do que eu tô falando. E muita gente, sabendo disso, ou simplesmente por maldade mesmo, dá sequência nesse tipo de comentários, assim, justamente para desmotivar, desmoralizar e acabar mesmo assim com todo o gosto que a pessoa tem. O pessoal realmente pega muito pesado, principalmente se você for, vamos dizer assim, premiado, ou dependendo de onde você compartilhar isso aí. Bom, onde eu quero chegar? Você, querendo ou não, expondo alguma obra, alguma ilustração, seja por fim comercial ou por fim só artístico mesmo, igual eu dei esse exemplo aqui só para você contextualizar. A partir do momento que você coloca isso na internet, você está exposto e suscetível a qualquer tipo de reação. Você pedindo opinião, não está lá exposto, a pessoa pode ir lá falar, seria tranquilo. Como que eu aconselharia você a lidar com isso? Para iniciante isso é mais difícil, com o tempo você vai ficando mais calejado, mas seria o seguinte: primeiro você deve saber interpretar em relação à crítica ofensiva e uma crítica construtiva. Críticas ofensivas normalmente são como essas aí que eu te mostrei,
e elas não apresentam uma real solução para o seu projeto, e dificilmente vão vir de pessoas que você não conhece. Uma crítica construtiva normalmente vem, por exemplo, de um professor seu, de um amigo seu que tem algum entendimento mais específico sobre a área, porque, por exemplo, pessoas leigas falando a respeito de enquadramento de fotografia, enquadramento de ilustração, elas podem se incomodar com alguma coisa, mas elas não vão saber te dizer especificamente sobre como solucionar aquilo. Então, assim, críticas construtivas mesmo, de verdade, né, que você pode levar em consideração, é de um professor, tá? É de alguém de muita confiança, que você envia, pergunta e ela vai te passar esse feedback. Pode acontecer de algum desconhecido aleatório comentar alguma coisa construtiva na sua, vamos dizer assim, na sua manifestação artística, pode ser uma música, né? Pode ser uma música, pode ser uma pintura, pode ser uma ilustração, uma fotografia, enfim. Pode acontecer sim. E aí você tem que abrir o coração. E normalmente, não sei se você já ouviu falar, existe ali uma técnica ali que se chama técnica dos 3 segundos, que você tem 3 segundos para impedir que aquilo te ofenda assim, de determinada forma. Então, se você souber gerenciar isso, não vou entrar a fundo nessa questão aqui, mas eu recomendo você pesquisar a respeito, porque pode ser útil, tá? Então, uma forma de você levar isso com mais leveza é o seguinte. Vamos dizer que alguém critica, por exemplo, o jeito que você se veste. Você se sente confortável com o que você se veste? Você se sente seguro com o que você está utilizando? Você sabe que aquilo não é algo fora de contexto, né? Ou que tá tudo certo, que não tem nada demais e que às vezes a pessoa tá criticando as suas vestimentas ou retornando, criticando o rosto das ilustrações, somente com o objetivo, assim, de desmoralizar ou criticando por criticar. Então você, nesse caso, você reforça mentalmente essa sensação de segurança. Paciência, ignora e segue a vida. Só que em relação a isso de ignorar, até nessa questão, principalmente para iniciantes, pode ter um impacto muito grande, tá? E algumas dicas que eu posso te passar seriam as seguintes. Se a sua opinião, o seu projeto, né, ou retomando essa questão da sua consciência ou sua noção sobre essa vestimenta que você está usando e alguém criticou, se ela é extremamente concreta, você leva isso exatamente como se alguém virasse para você e falasse que a Terra tem formato de rosquinha. Para qualquer pessoa assim que tem uma mente mais amadurecida e sã, ela só vai pensar o seguinte: tá, beleza, paciência, não vou nem discutir porque deixa lá. Então é estratégico, tá? Mentalmente você buscar levar nesse caminho. Mas eu sei que realmente é difícil para iniciantes, isso aí pode ter um impacto e dar certa insegurança. E nesse caso é interessante você refletir. Acatando críticas construtivas, você foca naquilo e faz um trabalho aí melhor para próximos projetos. Igual eu já dei o exemplo aqui, tinha uma ilustração minha há muitos anos, vou até mostrar ela aqui. Olha só, trabalhos meus lá de 2011. Alguns problemas, por exemplo, com o nariz, a sombra, isso aqui é desenho grafite, tá? Que eu fazia lá em 2011. O pessoal criticou bastante em relação ao cabelo, falando que tava parecendo banana. Eu lembro certinho desse comentário. Falei, seu cabelo tá parecendo banana. E eu observei, eu tomei a crítica construtiva. Realmente, esse trabalho aqui não tá tão bom. E aí, logo em seguida, eu fiz essa ilustração. Um tempo depois, eu dediquei alguns meses para estudar cabelo. E eu fui chegando nesses resultados, e não muito depois, no mesmo ano, poucos meses depois, eu já cheguei nesse resultado. Só ali estudando diariamente, observando, fazendo testes. E eu já cheguei nesse resultado, nesse cabelo aqui. E aqui já em 2018 eu já chegava nesse resultado aqui, com esse cabelo aqui, depois de muitos anos de experiência, testes e práticas. Então, assim, é legal às vezes você levar em consideração, né, esses comentários construtivos e buscar solucionar determinadas questões, mas sempre lembrando de saber diferenciar esse ofensivo, né, que não apresenta solução. Vou te dar um outro exemplo rápido. Recentemente aconteceu 3 vezes durante o mesmo mês de artes minhas, por exemplo, ilustrações de 2018, 2019 e uma outra específica de 2021 serem acusadas de inteligência artificial. Uma escritora que eu fiz a capa de uma série de livros para ela no fim de 2021, ela tá conseguindo lançar o livro agora, tá vindo me relatar que o pessoal tá falando que é inteligência artificial. 2021, o Midjourney e essas inteligências sequer estavam criando alguma imagem diferente de borrões. Isso aí, a inteligência ela veio se popularizar mesmo e ter determinada eficiência. Foi por volta ali de agosto, novembro de 2022, que é quando começou a ter alguma coisa mais sólida, mas os olhos ainda eram bastante ruins, as mãos, enfim. Então, retomando, críticas e esse tipo de coisa é recorrente e é natural. Isso aí agora vai ser complicado. Segundo ponto, coisas que... Uma coisa específica que você jamais deve fazer ao receber críticas, principalmente dessas ofensivas, é tomar a atitude mais natural que qualquer pessoa toma. Se defender.
jamais responda ou se defenda. Retomando o exemplo prático que eu dei aqui, todas as personagens estão magras com corpos de modelos. A música que você compôs só tem 3 acordes e lá no meio você utilizou uma quebra desnecessária, por que você fez isso? Então assim, não tente se defender, não debata, não compensa. Sinceramente, não compensa. Mesmo que você fique tentado a ir lá, comentar, defender, vamos dizer assim, honrar, né? Honrar todo o trabalho que você teve, não vale a pena, tá? Definitivamente não vale a pena. Segue esse conselho aqui, que é uma das coisas mais preciosas, tá? Debater e defender é dar munição para você ter mais dor de cabeça. Evite isso. E retomando essas questões também sobre sensibilidade, existe alguns conceitos assim dentro algum trabalho, apresentar alguma justificativa, deve trabalhar isso em você, que é o chamado de autoconceito. E isso seria a ideia, né? A ideia, uma noção que você tem de você mesmo sobre vamos dizer assim, os pilares que você construiu da sua identidade, da sua personalidade, do seu trabalho, o que você faz. Então você precisa muito trabalhar esses pilares, estar preparado para os impactos que você vai receber, eles vão funcionar como amortecedores e escudos, tá? Para os impactos que você pode receber socialmente. Você quer viver de arte, você quer trabalhar, você gosta de expor ilustrações na internet, você gosta de expor músicas na internet, beleza, você tem que estar preparado para o impacto que isso vai ter. Inclusive eu até reforço que eu lembro, inclusive eu posso até usar de exemplo, vou deixar até a foto dela aqui, a Bella Ramsey. Deu até dó da menina, assim, que na época que saiu a série do Last of Us, ela interpretando a personagem da Ellie, teve uma entrevista, talvez você deve ter visto isso, que ela disse que ficou muito empolgada por fazer a personagem. Ela foi na internet, na hora que foi divulgado que ela seria o nome para interpretar a personagem, ela foi na internet ver o que o pessoal tava falando, e depois ela disse, assim, que não foi uma ideia tão boa assim, talvez não tenha sido uma ideia tão boa assim, ela ter sido escolhida para ser a Ellie no seriado. Então o pessoal criticou, pegou muito pesado criticando a aparência dela. Então assim, você pensa para essa menina jovem, né, o impacto que talvez isso pode ter causado na autoestima dela, no como ela se vê. Porque pelos poucos comentários que eu vi, o pessoal pegou bastante pesado. Recebeu a crítica? Respira, observa ela, dentro de 3 segundos, joga ela para a área de reflexão, em vez da área pessoal, onde é que bate no seu ego, né, não deixa ela te ofender. Você observa se aquilo faz sentido. Se fizer sentido, aí é uma crítica construtiva e você trabalha, né? Você trabalha melhor isso aí. Outra coisa também, ditado popular, nem Jesus agradou todo mundo. Você, independente do que você faça, você pode fazer uma arte sacra linda, que vai ser exposta, por exemplo, numa catedral, você faz alguma coisa assim, com o máximo de empenho que você pode depositar em determinado projeto, vai ter alguém daquele meio que vai criticar ou vai falar alguma coisa relacionada. Então você não precisa preocupar que você jamais vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai morrer por causa disso, tá? Você não vai ter órgão arrancado por causa disso, você não vai passar fome, você não vai sofrer. Isso é só uma pequena armadilha psicológica que, se você deixar, vira uma bomba atômica. Então fica muito esperto para você não cair numa armadilha mental que acaba que você mesmo planta. A partir do momento que você tem consciência disso, fica um pouco mais fácil você driblar isso aí e sair fora. Se você, por acaso, chegou no estágio que você tá abalado, procure focar em problemas maiores, em coisas maiores, nas soluções para resolver os seus problemas, porque isso aí ajuda demais também. Então tá chateado, tá desmotivado? Com urgência, faz uma atividade física, começa uma leitura, ouça músicas que você gosta, saia de casa, vai andar no parque, faz alguma atividade que envolve a natureza, espera uns 3, 4 dias, 2 dias, e jamais retorne ao local para ficar ali alimentando aquele sentimento. Então, por exemplo, você fez uma postagem lá em determinado grupo, em algum fórum, e esse grupo começou a atacar demais, você viu que aquilo ali tá complicado, vai dar ruim, deleta a postagem, sai fora, não volta lá mais, não olha, não fique voltando e alimentando, porque isso aí é uma armadilha que você faz, tá? Coloque em prática aí um hobby seu, vai conversar com a pessoa que você gosta, busque de alguma forma urgente algum elemento ou algum meio para você se animar e se motivar, porque senão você vai acabar plantando essa armadilha e alimentando ela. Então você tem que ficar muito esperto com isso. Espero que essas dicas tenham sido úteis, que esses exemplos tenham sido úteis. Se você tiver passado ou está passando por alguma situação similar, comenta aqui. E lembra assim, tudo passa e cada situação ao longo do tempo vai te dando mais força e vai criando, vamos dizer assim, uma casca, né, uma armadura em torno de você para você ir amadurecendo e saber lidar com esse tipo de situação. Então fica tranquilo. Abração pra você, sucesso, valeu demais. Se tiver gostado, deixa o joinha. Se não tiver gostado, deixa aí sua observação, sugestão ou alguma coisa aí que você
gosta de fazer, alguma forma que você gosta de agir, deixa aí nos comentários que pode ser útil também para algum colega. Então valeu demais, brigadão.